Alvíceras, continuando com o nosso curso de negociação e administração de conflitos, hoje veremos aí as alternativas de posicionamento estratégico. E temos na nossa frente o modelo de Thomas E. Kuhlman. Um negociador em qualquer negociação possui dois principais interesses: a manutenção do relacionamento com a contraparte e os seus ganhos com o acordo. Eu vou negociar com uma pessoa, então eu tenho ganhos que eu vou obter com aquele acordo, obviamente. Algum ganho eu vou obter. E para obter esse ganho, eu tenho que manter o meu relacionamento também com aquela pessoa com quem estou negociando. Num período breve da negociação, é o tempo da negociação, mas eu também muitas vezes quero continuar a ter um relacionamento com aquela pessoa pós-negociação, porque eu posso precisar daquela pessoa de novo, eu posso precisar negociar com aquela pessoa de novo. Então estes são os dois principais ganhos, né? Atingir a meta, o ganho que se almeja atingir com a negociação e o relacionamento com aquela pessoa. Quem assume a postura primal faz uso do poder ao focar os ganhos e foge ou se esquiva ao focar o relacionamento. Uso do poder. Esse tipo de posicionamento também é chamado de luta ou de combate. O negociador possui uma posição agressiva, ilude a outra parte e faz apenas pequenas concessões para manter a negociação em andamento. Tem como base a emoção de raiva. Por isso, as ideias associadas são competir, dominar, coagir e pressionar, segundo Carvalhal. Então, ele tem o poder e pode usá-lo. Nem todo negociador tem um poder considerado, assim, um poder considerável. E tem outras, digamos assim, armas, que não deixam de ser também formas alternativas de poder. Porque o poder, ele está contido em, ele não é isso, ele está contido em. O poder está sempre contido em algum objeto, em alguma pessoa, em alguma situação. E aí a pessoa que tem esse poder vai fazer uso dessa sua ferramenta para competir, dominar, coagir e pressionar. O negociador foca o próprio ganho. Por esse motivo, o resultado na negociação tende a não criar valor. Eu quero ganhar, a minha meta é esta, eu atinjo na negociação a minha meta, o meu ganho que eu almejei e vou embora. E aí, agregou-se valor? Não é preço, é valor. Preço é uma coisa. Valor são coisas que você agrega ao relacionamento, à negociação e que dizem respeito a sentimentos. No caso aqui pode ser de fidelidade, amizade, fraternidade, companheirismo, confiança, enfim. Além disso, o resultado costuma ser vantajoso apenas para uma das partes. Em longo prazo, o resultado desse posicionamento é o isolamento para o negociador. Aí isso vai significar, inclusive, uma não negociação que seria assim, patentemente possível de você negociar com a pessoa, aquilo vai se transformar em uma não negociação. Por quê? Porque você, quando negociou com a pessoa, você foi muito individualista, egoísta, você só pensou em satisfazer o seu ganho, a sua meta, enfim, e não agregou valor. E agregar valor aqui numa negociação é o quê? É você não apenas obter o seu ganho ou atingir a sua meta, mas também tocar o coração ou a consideração da outra parte, para ter um bom relacionamento com a outra parte, de confiança, de troca, para aquilo ali engendrar futuras e boas negociações, melhores negociações. Então, às vezes é bom até você perder um pouquinho na primeira negociação, fazer uma pequena concessão, se for ter em médio e longo prazo futuras negociações com aquela contraparte. Aí você tem amaciamento.
que é uma outra alternativa de posicionamento estratégico. Nesse tipo de posicionamento, o negociador tende a ceder no momento do conflito. O objetivo desse negociador é o acordo, mesmo que não lhe seja satisfatório. Tem como base a emoção de medo, por isso as ideias associadas são acalmar, adiar, protelar e suavizar. No momento ali da negociação, ele arrega, vamos dizer assim, ele faz uma concessão até além do que era para conceder. O negociador foca o relacionamento. Então, o cara que focava o poder, ele era extremamente radical também, não agregando valor, a ponto de não agregar valor. Só pensava em satisfazer 100% da meta dele e ter totalmente garantido o objetivo dele. E não agregava valor com a contraparte. Este aqui, ele faz o amaciamento. E ele já pensa só no relacionamento. E até acaba não conseguindo atingir a sua meta, ou enfim, não ter o seu objetivo alcançado, porque ele focou no relacionamento. Ele vai ter sempre futuras negociações, com certeza, com aquela contraparte, porque, afinal de contas, aquela contraparte fez um negoção, né? Ela conseguiu tudo o que queria, então ela vai voltar. Só que ela conseguiu tudo o que queria mais um pouco, a ponto de o sujeito, né, sempre ter que negociar com aquela parte e nunca conseguir o objetivo dele, porque ele sempre cede tudo que ele queria, desejaria conquistar na negociação em prol do desenvolvimento daquele relacionamento. A outra parte vai amar esse tipo de comportamento. Todo mundo quer negociar com uma contraparte assim. Também não dá para ficar nesse extremo, nem no primeiro nem no segundo. Por esse motivo, o resultado da negociação também tende a não criar valor, gerando assim um resultado vantajoso para a contraparte. Em longo prazo, o resultado desse posicionamento é a frustração para o negociador que assume essa postura. Ele só perde, só perde, só perde, ele não sabe também se impor, não sabe negociar. Tem gente que não sabe negociar ou porque é muito rude, é muito individualista, é muito egoísta e não agrega valor, não pensa na outra parte também, em fazer um bom negócio para todos. E tem gente que não sabe negociar porque quer fazer negócio bom para a outra parte. Para si mesmo, ele parece que não quer, porque ele tem medo, parece que tem medo de colocar na mesa os termos que ele acha que são termos do interesse dele. Porque se ele fizer isso, ele teme que vai perder o relacionamento com a contraparte. Então, tanto o poder exacerbado como o amaciamento, você não pode ficar nos dois extremos. Negociar é a coluna do meio, né? É o equilíbrio. Há a possibilidade de uma mudança brusca de posicionamento para a luta, caso esse negociador perca o interesse pela manutenção do relacionamento ou se sinta empoderado. Aí você também tem a fuga, que é uma terceira alternativa de posicionamento estratégico. Nesse tipo de posicionamento, o negociador tende a não se engajar em um conflito, ele se cala. Tem como base a emoção de medo, por isso as ideias associadas são retração, afastamento e submissão. O negociador não possui foco no relacionamento nem no ganho. O resultado fica fora do seu controle, ele não sabe o que fazer, teme, ele se afasta, ele se retrai, ele se submete, fica submisso. As decisões são apenas acatadas ou até mesmo ignoradas. Em longo prazo, o resultado desse posicionamento é a frustração para o negociador que assume essa postura. Também há a possibilidade de uma mudança brusca de posicionamento para a luta, caso esse negociador encontre alguma fonte de poder. Aí tem um cara que faz a barganha, é uma outra alternativa de posicionamento estratégico, sendo que neste caso o negociador tende a fazer trocas sem agregar valor ainda, sem agregar valor à negociação. E ele já está num estágio um pouco melhor do que os anteriores, ele não foge, ele não tem medo, ele não é extremamente egoísta e nem também é um santo que só faz concessões e nunca consegue da outra parte uma concessão também. Ele já está numa fase em que ele já consegue barganhar, porém essas barganhas que ele faz não agregam valor ainda.
As ideias associadas são compor, conceder, compartilhar, condicionar, trocar. O negociador foca o ganho, porém existe um equilíbrio de poder que faz com que ele precise também pensar no relacionamento. Ele quer os dois. Aí o resultado é que ele começa a barganhar, a trocar, mas ele faz trocas condicionantes ou condicionais. Ou seja, eu te dou isso se você me der aquilo, explícita ou implicitamente. Então, tem essa troca condicional de favores e concessões aí. Em longo prazo, o resultado desse tipo de estratégia, que é a barganha, é que os resultados desse posicionamento são relações negociais instáveis e pouco ganho mútuo. É uma estratégia, né? É uma alternativa de posicionamento estratégico que é melhor do que as anteriores, porque você consegue manter um negócio relativamente bom para ambas as partes por um tempo maior, porém a longo prazo isso também estressa, há um desgaste aí nesse posicionamento, nessa estratégia, e começa a haver uma negociação cada vez mais tensa, instável e com pouco ganho mútuo e cada vez menos ganho mútuo, ok? Bom, aí tem a integração. Opa, chegamos agora no estágio áureo, o ponto principal. Aqui é onde você deve estar, onde eu devo estar. A alternativa de posicionamento estratégico, que chamamos de integração, é a qual o negociador busca o aumento de valor envolvido na negociação. E a busca do ganho mútuo requer uso de racionalidade, planejamento e integridade. As ideias associadas agora são outras, são colaborar, solucionar problemas, buscar relações de longo prazo. O negociador foca o ganho, porém existe um equilíbrio de poder, o qual faz com que ele precise também pensar no relacionamento, igual ao anterior da barganha. Só que aqui o resultado é a troca condicional de favores e concessões, e em longo prazo o resultado desse posicionamento são relações negociais estáveis e duradouras, com base na confiança entre as partes, satisfação com o acordo e aumento de valor percebido para ambas as partes. Como afirmam Fischer e outros autores, na negociação, cada um dos lados toma uma posição, defende-se e faz concessões para chegar a uma solução de compromisso. Tomar posições atende a alguns fins úteis em uma negociação. Pensar nos efeitos da negociação em longo prazo é fundamental para o negociador. Sendo assim, pode-se chegar a esses fins de outras maneiras, buscando uma negociação integrativa. Você também tem, além do posicionamento chamado integração, que é o principal, você também tem a barganha posicional, que é o nosso último posicionamento estratégico aqui para negociar. Na barganha posicional, os autores afirmam que a discussão por posições gera acordos insensatos. Quanto mais o negociador afirma para o outro o seu ponto de vista e se defende dos ataques, mais difícil se torna a negociação. Por esse motivo, discutir posições é ineficaz e pode ser ainda mais improdutivo para o acordo quando se trata de muitas partes negociando. No entanto, ser gentil não é a solução. A postura demasiadamente afável pode levar à insatisfação com o acordo, e a posterior frustração pode gerar a quebra do relacionamento, mesmo esse sendo considerado o mais importante no momento da negociação. Então, resumindo, qual é o tipo de posicionamento que você deve ter numa negociação? Um posicionamento, uma estratégia integrativa. Você deve fazer a integração, onde ambos ganham, ambos cedem, ambos trocam favores, ambos consideram que cederam percentualmente ou aproximadamente a mesma coisa do que o outro cedeu. Ambos consideram que ganharam equivalentemente igual, um igual ao outro. Então há uma satisfação
na negociação integrativa. Semelhantemente ao modelo de Thomas e Kilman, os autores Fisher et al., apresentam um modelo de barganha posicional e afirmam que negociadores que barganham com as suas posições tendem a obter resultados ineficazes quanto ao equilíbrio entre ganhos e relacionamentos. Eles dividem a postura instintiva em afável e áspero. O quadro 2, aí o quadro ao lado, compara barganha posicional com 4 pontos fundamentais da negociação. Aí ele diz aqui, negociador afável, negociador áspero, negociador profissional. O negociador afável, os participantes são amigos e a meta é o acordo. O negociador áspero, os participantes são adversários e a meta é a vitória. Já não fica bom. Agora, o negociador profissional, os participantes são solucionadores de problemas. A meta é um resultado sensato. Então, não é amigo nem inimigo. É uma coisa profissional. E a meta é ter um acordo bom para todo mundo. Então, amigos, negócios à parte. É mais ou menos aquela frase. E assim por diante. Ele vai revelando a diferença entre um negociador afável e um negociador áspero. E um negociador profissional. Então, nem inimigo, que é o áspero, nem amigo, que é o afável, e sim profissional. Ou seja, vamos negociar. Não vamos aqui, neste momento, ser amigos ou sermos inimigos. Nós seremos aqui profissionais. Então, ser afável com as pessoas e com os problemas é o cara que é o afável, é o negociador afável. Também você não pode ser áspero com as pessoas e nem com os problemas também. O que você tem que ser então? Você tem que separar as pessoas dos problemas, sendo áspero, às vezes, com os problemas e afável sempre com as pessoas. Então, e assim por diante, ele vai dando vários exemplos aqui. Tá ok? Bom, então, a gente chegou aqui no final de mais um vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver a melhor alternativa em caso de não acordo. Até lá, se Deus quiser.